Boa noite, queridos, graça e paz, igreja em nome do Senhor Jesus. Todos sejam bem-vindos nesta noite especial, nessa noite de adoração, de louvor, de glorificação ao nosso Deus. Nós estaremos iniciando o nosso culto dessa noite, abrindo a palavra santa do nosso Deus no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 4 de Apocalipse, onde nós temos uma visão do trono de Deus, onde João tem essa visão de adoração, de louvor, de glorificação ao Cordeiro. Nós vamos ler a partir do verso 6 do capítulo 4, aonde diz assim a palavra: Há diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e a sua volta, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esses 24 anciões, uma das vertentes que nós temos, que são aqui 12 da velha aliança e 12 da nova aliança, proclamando diante do Cordeiro, e aqui simbolizando todos os santos, toda a igreja, do início do Velho Testamento até o último dia, eles diante de Deus, proclamando, adorando aquele que vive pelos séculos dos séculos. E ali eles depositam as suas coroas diante do Cordeiro, diante do Senhor, em adoração, dizendo que Ele é digno, Ele é o Senhor, o nosso Deus, de receber glória, a honra e o poder. E é diante desse Deus que nós nos prostramos, nós iniciamos o nosso culto de louvor e adoração, prostrando as nossas coroas, prostrando os nossos corações, prostrando as nossas vidas em adoração. Vamos orar. Pai de toda glória, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Só o Senhor, ó Pai, é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Portanto, nós, ó Pai, ó Deus, depositamos diante do Senhor, ó Deus, em adoração, ó Deus, o nosso coração. Nós oferecemos, ó Pai, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, como um sacrifício vivo, santo, ó Deus, agradável, ó Pai, suave, ó Deus, aceitável diante do Senhor, ó Pai, pelos méritos, ó Deus, pelo sacrifício, pelo novo e vivo caminho, ó Deus, conquistado pelo Teu Filho, ó Deus, na cruz do Calvário. Tu és digno, Senhor, de receber toda a nossa honra,
toda a glória e toda a nossa adoração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, e nós vamos agora, nesse momento também, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor que se encontra em Provérbios, capítulo 3, e depois nós vamos estar também consagrando os nossos dízimos, as nossas ofertas ao nosso Pai Celestial. Em Provérbios 3, a partir do verso 5, a palavra do Senhor nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não tropeces no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós vamos orar nesse momento pelas nossas dádivas, pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Pai de toda glória, nós depositamos, ó Deus, diante do teu altar de graça, ó Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, ó Deus, todas as dádivas, ó Deus, que, ó Pai, temos trazido, ó Deus, em louvor, em gratidão, mas, sobretudo, ó Deus, em obediência ao Senhor. E consagramos a Ti, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Ó Deus, para a honra, ó Deus, e louvor do Teu nome, ó Deus, através da Tua igreja, na manutenção, na propagação do Evangelho, da glória do Teu nome. Que o Senhor aceite, ó Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando, esteja multiplicando, que a promessa, ó Deus, da Tua palavra também se cumpra, ó Deus, sobre a vida, ó Deus, dos Teus filhos, sobre cada família, sobre cada necessidade, em glória por Cristo Jesus, é o que nós oramos, agradecidos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Amém. Amém. Agora nós vamos estar passando para o louvor, nós vamos estar adorando ao nosso Deus com os nossos cânticos espirituais, mas antes eu gostaria de estar convidando você, a igreja, a estar participando conosco nas terças-feiras, às 20 horas, da nossa sala de oração. É um momento especial, é um momento onde nós, como igreja, nos reunimos e interagimos com Deus, o nosso Pai, e ali colocamos as nossas orações, as nossas súplicas. Você pode estar colocando os seus pedidos, as suas necessidades, e nós, como igreja, como corpo, juntos, adorando e glorificando o nome do Senhor através dessa reunião. Então, terça-feira, tenha esse encontro marcado às 20 horas pelo nosso canal da igreja no Facebook, Segunda Igreja Presbiteriana de Marília. Em nome de Jesus, você é o nosso convidado. Agora, o nosso ministério de louvor. Adoremos ao nosso Deus. Graça e paz, amada igreja. É uma alegria, é um privilégio a oportunidade que nós temos em poder cultuar o nosso Deus. Mesmo estando em casa, nós temos liberdade de adorar o nosso Deus. O salmista, no Salmo 24, ele diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o salmista, ele vai descrevendo esse salmo e ele vai falar, porque o Senhor fundou sobre os mares, firmou os rios. E ele termina esse salmo dizendo que para que entre o Rei da Glória,
Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Esse Rei da Glória é Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu em nosso lugar. E nessa noite nós queremos declarar a bondade dele, cantando, adorando, cultuando, dizendo o quanto Ele é bom para nós, o quanto nós confiamos na fidelidade dEle. Nós queremos adorar o Senhor e queremos te convidar também a colocar em pé aí onde você está. Convide o Senhor, Senhor. Entra na minha casa, entra nesse lugar, manifesta a tua presença. Não existe nada melhor do que cultuar o Senhor quando a presença dEle é palpável no nosso meio. Quando há manifestação do Senhor na nossa vida. É diferente, é um culto diferente quando há manifestação do Senhor. Que você possa abrir as portas do seu coração e convidar o Senhor para que Ele possa fazer parte do teu culto aí onde você está. A palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é.
Amém, queridos. E nesse momento, eu convido você a estar abrindo a palavra do Senhor. No início do culto, nós lemos o último livro da palavra do Senhor em Apocalipse. Agora eu convido você a estar abrindo em Gênesis, no primeiro livro da palavra do Senhor, da Torá, do Pentateuco. No capítulo 6, nós vamos ler o verso 9 da palavra do Senhor. Não tem como você demorar nem errar. É o primeiro livro, no capítulo 6, apenas o verso 9. O tema da palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite é: você pode mudar sua história. Você pode mudar a sua história. Gênesis capítulo 6, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai de toda glória, de toda suficiência, fala, Senhor Deus, aos nossos corações. Ministra, Senhor Deus, pelo teu Espírito, ó Deus, nos levando, ó Deus, alma, mente, ó Deus, ó Pai, o nosso ser, ó Deus, em obediência, ó Deus, a tua palavra, e que ela traga, ó Deus, nessa noite, ó Deus, o refrigério, ela traga, Senhor, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Pai, libertação, salvação, redenção, renovação, que ela traga, ó Deus, o teu querer, pelo teu Espírito, ó Pai, em Cristo Jesus. Para a glória do teu nome que nós oramos. Amém. Você pode mudar a sua história. Queridos, quando nós olhamos para a vida de Noé, nós vemos, e eu chamaria a vida de Noé uma vida excepcional. Uma vida que ela é uma exceção, é algo extraordinário, excepcional diante do mundo em que nós vivemos, diante de outros homens. O seu chamado naquela situação em que ele foi, uma situação de caos, uma situação onde Deus, ele determina, na sua soberana vontade, acabar com toda a vida sobre a face da terra. Esse chamado de Noé, em meio a esse caos, em meio a essa situação, ela é inspiradora para as nossas vidas. E ao reler essa história, eu me deparei aqui com essa frase, aonde Deus, ele diz: eis a história de Noé. E eu fiquei me perguntando, se Deus, queridos, ele fosse contar a minha história para as futuras gerações, se Deus ele fosse contar a sua história, a história da sua vida, para as futuras gerações, como seria? O que Deus contaria? Que história seria a sua história para as futuras gerações? Seria uma história comum? Uma história interessante? Uma história singular, única? Uma história inspiradora, excepcional? Ou seria uma história comum? Uma história assim como de tantas pessoas, de tantos homens, e eu digo homens no sentido genérico, que passaram pela face da terra? Como seria a sua história? Como seria a sua história, querido? O que diferencia a história de um homem no meio de tantos outros homens? O que faz diferença? O que torna essa história deste homem tão especial aos olhos de Deus, como foi a história de Noé, deste homem? E eu gostaria de estar trazendo 3 elementos
que torna, querido, a vida deste homem excepcional. A vida desse homem que teve a sua história transformada, a sua história mudada, e especial aos olhos de Deus. Uma história que não é só contada na nossa geração, mas ela foi contada em toda a história da humanidade e será uma história que permanecerá por toda a eternidade. E a primeira coisa que torna essa história e a vida deste homem especial é por Noé ser, queridos, aqui, ter sido um contraponto no ambiente em que ele viveu. Ele ser um contraponto, e contraponto é um ponto de equilíbrio, é ser um peso contrário, é alguém que dá equilíbrio. O texto de Gênesis 6, em que nós lemos, aqui descreve a situação que se encontrava a humanidade, a decadência da raça humana, e nós vemos ali que, nesse contexto, os filhos de Deus, que são chamados a linhagem santa, a linhagem que vem de Adão e Abel, onde Caim mata Abel, e Deus ele suscita aqui, depois, no lugar de Abel, vem Sete e vem Enos, e diz que somente a partir de Enos é que o homem ele volta novamente a invocar o Senhor. A linhagem santa, ela continua, mas diz que essa linhagem, queridos, ela vai se contaminando, ela vai se inserindo ali em meio à corrupção, em meio ao pecado, e o texto ele mostra a decadência do homem que foi penetrando no seu coração até o momento em que Deus ele diz que continuamente mal é todo o desígnio do coração humano. Nós vemos no verso 5. Ele diz que Deus ele é tomado, querido, de uma profunda tristeza. E diz no verso 6 que Deus ele arrependeu-se de ter feito o homem na terra e isso pesou no seu coração. E Deus ele decide então, queridos, exterminar toda a vida da face da terra, exceto a vida de Noé e a vida da sua família. Mas aí eu pergunto, o que diferencia a vida de Noé? Em meio a toda aquela geração, em meio a todas aquelas famílias, o que diferencia a vida de Noé, queridos, é Noé conseguir permanecer justo e íntegro entre os seus contemporâneos. É exatamente isso que diz o verso 9. Diz que Noé, em meio àquela geração, em meio àquele momento de caos, aquele momento na sociedade, em meio ao pecado, em meio à corrupção, em meio à apostasia, em meio ao homem indiferente de Deus, vivendo para si mesmo, Noé, queridos, diz Deus, que ele permanece justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ele não foi tirado, ele não é um ermitão, ele não vai para um convento, ele não vai para um mosteiro, não, ele continua vivendo junto, e aqui diz entre, ele vive inserido, ele vive no mesmo contexto, querido, dos seus contemporâneos, e ele permanece, ele consegue viver de forma justa e íntegra. E isso, queridos, não é fácil. Nós sabemos, queridos, que isso é muitas vezes difícil. O homem, ele gosta, o homem, ele ama a popularidade. O homem, ele deseja ser aceito, ele gosta de ser visto. E para isso ele facilmente ele negocia muitas vezes os seus
princípios, ele negocia muitas vezes os seus valores, o seu caráter, muitas vezes ele barganha, muitas vezes, queridos, a sua fé. Mas diz que Noé, contudo, apesar de tudo, ele permaneceu justo e íntegro nas suas convicções e atitudes. Não muito diferente da sociedade em que nós vivemos, do mundo em que nós vivemos. Um mundo, querido, que relativiza tudo. Um mundo que relativiza a verdade, que não há uma verdade absoluta, que não há valores absolutos. Uma sociedade onde a moral, a ética, os valores, eles são todos relativizados segundo a conveniência do momento. É um grande desafio, como foi o desafio de Noé, e diz que ele permanece justo, íntegro, e ele é esse contraponto, ele é esse contrapeso, querido, em meio a essa sociedade. Em segundo lugar, o que torna Noé, querido, aqui especial aos olhos de Deus, é que, em segundo lugar, não só ele é esse contraponto na sociedade, no ambiente em que ele vive, mas, em segundo lugar, que Noé, ele andava com Deus. Diz que Noé andava com Deus. Muitas vezes, queridos, nós queremos ser íntegros. Muitas vezes, queridos, nós queremos manter essa justiça, manter essa fidelidade, sem entender que o relacionamento com Deus, ele é o único fator que pode, querido, nos manter firmes no meio de uma geração corrompida. Somente o relacionamento. Diz que Noé andava com Deus, e esse andar com Deus é intimidade com Deus, é aliança com Deus, é andar na presença de Deus e intimidade com o coração de Deus. E, queridos, na vida de Noé, o que leva ele a ter essa vida diferenciada, o segredo é o seu relacionamento com Deus. Ele andava com Deus. Com quem você tem andado? Você tem andado com Deus? E esse andar com Deus é ao lado de Deus, é nos princípios de Deus, é como diz o salmista no Salmo 119, que ele guardou a sua palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e andar na palavra, é andar nos princípios, é andar nos mandamentos, é andar na lei, na vontade do Senhor, como luz para as nossas vidas, queridos. Aqui é como se Noé, queridos, o andar com Deus, Deus estivesse à frente. E à medida que Deus estivesse à frente e fosse iluminando, Deus fosse dando discernimento, graça, ele fosse andando, ele fosse trilhando, ele fosse caminhando os seus caminhos. Ele andava com Deus. É interessante uma entrevista com 243 líderes cristãos, queridos, que caíram moralmente. 2 pontos foram marcantes. O primeiro, nesses líderes, diz em primeiro lugar que eles achavam que isso nunca aconteceria com eles, que isso nunca iria acontecer. Em segundo lugar, que eles achavam-se desprotegidos espiritualmente. Não liam mais a Bíblia devocionalmente, não oravam mais com constância, deixando as reuniões de oração, havia perdido o interesse pela sua liderança espiritual e havia perdido o desejo de buscar a Deus e caíram. A palavra do Senhor nos diz, queridos, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui o temor
O temor do Senhor, queridos, é que nos isenta, é que nos livra, queridos, de nós pecarmos, de nós cairmos, e ele diz que é o princípio, é a raiz, é a base, é a causa, queridos. A palavra de Deus, ela diz que feliz é o homem que acha sabedoria, e a sabedoria, ela vem com o temor do Senhor, e diz que esta sabedoria, ela é muito mais preciosa, valiosa do que o ouro e do que a prata. O que nos livra, queridos, da queda e da corrupção moral no meio do mundo na qual nós vivemos, queridos, não são as nossas decisões, mas é a presença do Espírito de Deus, através da sua palavra arraigada nos nossos corações, é que livra os nossos pés da queda e nos dá autoridade e vigor espiritual. Não é pela nossa força, mas é na dependência do Senhor, é sustentado no Senhor, é arraigados no Senhor, é andando em intimidade com o Senhor, queridos. Nós vemos ali a fonte do vigor na vida de Noé, era que Noé andava com Deus. E isso fazia toda a diferença. Nós vemos em Marcos 3, quando Jesus ali, antes de escolher os seus discípulos, diz que Jesus, queridos, ele passa a noite inteira em oração. O próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, ele passa uma noite em comunhão, orando, em intimidade com o Pai, para poder escolher os seus discípulos. E depois de uma noite, diz que ele desce então do monte, e ele escolhe então 12 para estarem com ele. E diz que antes de dar-lhes autoridade para pregar, autoridade para expulsar demônios, autoridade, queridos, para anunciar o evangelho, ele os chama, os 12, em primeiro lugar, para estarem com ele. E esse estar com ele é estar em comunhão, é estar aprendendo ali aos seus pés, é conhecer dele, não é sobre ele, mas é conhecer do seu coração, conhecer da sua pessoa, e só assim, então, dar-lhes a autoridade. O segredo, querido, da vitalidade cristã é estar em comunhão com Jesus, e esse estar é de forma contínua. Queridos, não é uma comunhão semanal, não é uma comunhão apenas de culto, não é uma comunhão apenas momentânea, não é, queridos, uma comunhão religiosa, mas esse estar é algo contínuo, é algo que nós fazemos o tempo todo. É como diz a palavra do Senhor: orai sem cessar, é estar em sintonia, é estar andando ao lado, de forma contínua. O próprio Senhor Jesus, ele diz: sem mim nada podeis fazer. É o andar com Deus, querido, que pode nos diferenciar em meio à sociedade, em meio ao mundo, em meio, querido, ao caos em que nós vivemos. E fez diferença. E fez diferença em Noé, entre Noé e seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Como está o seu andar com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Você tem andado com Deus? Você tem caminhado com Deus? Deus tem caminhado contigo? Em intimidade, em aliança. E nós vemos aqui que essa caminhada com Deus, queridos, ela vai fazer algumas coisas aqui que são excepcionais na vida de Noé. A primeira coisa que faz essa caminhada com Deus na vida de Noé é, em primeiro lugar, aqui nós vemos que diz que Noé, ele achou graça diante do Senhor. O andar com Deus
Noé experimentou uma das coisas mais maravilhosas, fantásticas que um homem ele pode ter aos olhos de Deus, que é graça, queridos, que é favor imerecido de Deus. Nós vemos que foi assim com Abel. A palavra de Deus diz que agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ele achou graça diante do Senhor. Nós vemos isso na vida de Moisés. Diz que Moisés era amigo de Deus. E esse amigo de Deus é graça diante de Deus, é satisfação diante de Deus. Nós vemos na vida de Davi. Diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que não era perfeito, era um homem cheio de falhas, mas é chamado de um homem segundo o coração de Deus, queridos, porque tinha um coração aquebrantado, contrito, um coração que andava na presença de Deus, que se aquebrantava diante de Deus em intimidade. Nós vemos na vida de Maria, aonde a palavra de Deus diz: alegra-te, muito favorecida, é muito agraciada, o Senhor é contigo. Nós vemos na vida de Noé, achou graça diante do Senhor. E é por isso, queridos, que Caleb e Josué, diante do grande desafio que eles tinham à frente, diante de conquistar a terra da promessa, diante de tantos desafios, num povo iníquo, num povo pagão, num povo que não temia a Deus, na verdade, que se opunha a Deus, eles expressaram: se o Senhor se agradar de nós, nada poderá nos resistir, nada poderá nos opor, nós os devoraremos como pão. Mas se o Senhor se agradar, e esse agradar é encontrar o favor, a graça de Deus. E Noé achou graça diante de Deus. Mas a palavra de Deus também, queridos, ela fala de muitos de que Deus não se agradou. Nós vemos, por exemplo, o povo de Israel, a nação de Israel, que havia saído do Egito e que não expressou na sua libertação, aonde Deus os resgata, dá uma nova vida, uma nova terra, um novo caminho, uma vida com Deus. Eles não expressam nenhuma gratidão, mas viviam em murmuração, e a palavra de Deus diz que não entrarão no meu descanso. Nós vemos na vida de Esaú, que a palavra de Deus ela chama de impuro e profano, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Nós vemos isso na vida de Saul, aonde a palavra de Deus diz: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele, Deus, te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Agora, uma coisa maravilhosa, queridos, é que Deus, Ele é um Deus novo. Deus é o Deus que diz: eu faço nova todas as coisas. E Deus, Ele diz, queridos, que aquele que o busca com um coração aquebrantado, compungido, ele não será desprezado pelo Senhor. Não há nada mais maravilhoso do que achar essa coisa maravilhosa, que achar o favor aos olhos de Deus. Mas coisa triste também, querido, é sermos rejeitados por causa da impureza, como Esaú, por causa de um estilo de vida pecaminoso como o de Israel, por causa da profanação, do endurecimento do coração e da incredulidade. Em segundo lugar, no andar com Deus, na caminhada com Deus, Noé também experimenta aqui a aliança de Deus com ele e com a sua família. No verso 18, quando ele faz ali, ele diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos.
E Deus ali, Ele faz então nessa caminhada, nessa jornada, algo excepcional, querido, que é a aliança com Noé. A mesma aliança, queridos, que Deus Ele faz conosco através do sangue do Cordeiro. A nova e eterna aliança ali conquistada, ali feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Deus, Ele diz ali para Noé que ele vai entrar na arca. Ele, a sua esposa, os seus filhos, a sua nora. E nós vamos entender isso, queridos, quando Pedro, ele afirma que a arca, ela prefigura a imagem da igreja. A arca aqui é um símbolo da igreja, um símbolo, querido, de salvação, aonde entra Noé e entra toda a sua família. Nós vemos que a aliança, querido, com Deus, essa aliança, querido, ela tipifica e ela sempre mostra que essa aliança, querido, ela é inclusivista. Aqui inclui a família, inclui os filhos, inclui a esposa. É como se a graça de Deus, ela abrisse sobre toda a família. Isso nos mostra, querido, que o meu envolvimento com Deus, ele gera vida nos meus filhos. Eu tenho visto tanto, queridos, tantos pais, que muitas vezes, queridos, por causa do seu frágil compromisso com a fé em Cristo, estão morrendo, estão debilitados, estão com o pavio, querido, fumegando, e por causa disso os seus filhos, os seus netos nunca conhecerão, nunca alcançarão, queridos, essa graça. Uma forma de nós estarmos avaliando isso é perguntando para nós mesmos: será, querido, que a minha fé, ela exige algum sacrifício? Ela exige algum sacrifício de vida? Ela exige consagração, envolvimento? Queridos, fé que não custa nada, não vale nada. A fé que não custa nada, queridos, é uma fé que não vale para nada. A minha fé, ela exige, querido, sacrifício de vida, consagração, envolvimento. A sua fé, querido, é uma fé que avança para as próximas gerações, ou ela vai morrer com você, ou ela vai findar com você. Você olha para os seus filhos desejando que a sua fé, ela se prolongue na vida deles? Será que os seus filhos, queridos, eles serão capazes de continuar mantendo o bastão do chamado de Deus em Cristo que houve na sua vida? Ou vai estar morrendo em você essa fé? Deus, ele disse para Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. E esse é o mesmo convite de Deus para as nossas vidas hoje, para que nós, queridos, estejamos como família, que toda a nossa família esteja entrando, querido, nessa arca, e essa arca de salvação, queridos, essa arca é Cristo, e andando em Cristo, em fé, em obediência. Em terceiro lugar, nesse andar com Deus, nessa caminhada, nós vemos que Deus, ele dá aqui para Noé um senso de missão. Queridos, Deus, ele tem projetos para aqueles que caminham com ele. Nós vemos os discípulos, Jesus, ele diz, ele lhes designou para estarem com ele e a exercer autoridade sobre espíritos malignos, a pregar, a anunciar o evangelho da glória de Deus. E Noé recebe essa missão, querido, que possui implicações sobre toda a raça humana, sobre até a própria natureza. É colocada aqui, é dada a Noé esse senso de missão.
Esse senso de missão, queridos, ele significa perceber que a vida, ela vai além de si mesmo, ela vai além da nossa vida comum, do nosso viver diário, do comer, do beber, do se vestir, do trabalhar, enfim, do viver desse ciclo no nosso dia a dia. É transcender o hoje, é transcender o hoje para a eternidade, é uma vida para o amanhã, é transcender, querido, a nossa história, é deixar, querido, de viver uma vida em si mesmada, voltada para mim, é uma vida que transcende. Gente que anda com Deus, querido, é gente que se deixa consumir em sonhos que nascem no coração de Deus. Noé, querido, ele gasta 120 anos da sua vida no projeto de Deus, num projeto de salvação, um projeto de redenção. Só encontra esse senso de missão quem percebe a sua vida em movimento, em sintonia com o agir de Deus na história. Deus desejava, querido, salvar aquela geração e iria salvar aquela geração, querido, através da vida de Noé, continuar a linhagem da vinda de Cristo através de Noé e da sua descendência. E ele faz isso fazendo essa aliança e dando esta missão e esse senso no coração de Noé. E é interessante que Deus aqui, ele mostra e traz aqui um projeto absolutamente excêntrico aqui para Noé, construir, queridos, uma arca em terra seca, trazer animais ali diferentes para dentro dela. Talvez ali, diante desse projeto, as pessoas riam, zombavam, mas Noé, queridos, ele continuava, ele se mantinha fiel, porque ele tinha uma percepção clara, queridos, de Deus e do senso de missão que estava presente no seu coração. Qual é o projeto, querido, de sua vida que transcende você? Que transcende você. Eu não estou falando do seu projeto individual, às vezes de passar no vestibular, abrir a sua empresa, de ganhar dinheiro, passar num concurso, de comprar uma casa, bem, de criar filhos, viajar. Tudo isso é muito bom, é natural, mas qual, querido, é o senso de missão que permeia a sua mente, que permeia o seu coração? Qual é o senso de missão, querido, que Deus, ele colocou no seu coração em meio a essa geração? Qual é o senso? E em terceiro e último lugar, o que torna a vida desse homem especial, em terceiro lugar, é a sua obediência total. É a sua obediência radical. A palavra do Senhor diz que assim fez Noé, consoante a todo o que Deus lhe ordenara. 7,5 diz, e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Queridos, Noé, ele se recusa a fazer aqui qualquer coisa diferente daquela na qual o Senhor havia ordenado. Ele não inventa regras, ele não arruma joguinho, ele não faz joguetes, queridos. Ele não faz ali uma constituição de acordo com aquilo que ele pressupõe que é melhor, que seria diferente, talvez por atalhos. Não, ele apenas obedece. Ele apenas obedece. É interessante que nós vemos a mesma atitude com Maria, quando o anjo chega e ali anuncia que através dela seria gerado, através do Espírito Santo, o Filho de Deus, e ela diz, aqui está a tua serva, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Ela simplesmente obedece.
Queridos, o grande problema muitas vezes nas nossas vidas é que nós estamos sempre querendo fazer as coisas do nosso jeito, ao invés de fazer do jeito de Deus, da forma de Deus, da maneira que Deus, Ele nos orienta, da maneira que Deus, querido, Ele nos fala. Muitas vezes, talvez no lugar de Noé, você diria ali: Senhor, vamos deixar o elefante para trás, o elefante é muito grande, o elefante dá muito trabalho, o elefante come demais, o elefante é muito gordo, vamos deixar o elefante para trás. Vamos deixar o porco de lado, o porco fede, porco dá trabalho, porco é porco, Senhor. Talvez vamos deixar o porco espinho de fora, alguém se machuca, alguém vai se ferir, vamos deixar de fora, é muito agressivo, vamos dar um jeito. Mas não, queridos, Noé diz que simplesmente fez tudo segundo o Senhor lhe ordenara. Segundo o Senhor havia mandado. A história, queridos, de Noé, nós sabemos. Qual seria a nossa história? Qual seria a sua história se ela fosse contada por Deus? Se a sua história ela fosse contada daqui a 2, 3 gerações, daqui a 50, 100 anos, qual seria a sua história? Quais seriam os tópicos, queridos, que marcariam a tua biografia? Que você viveu, que você teve um trabalho, que você se casou, que você não casou, que você teve a sua família, que você trabalhou, você teve 40 anos, se aposentou, envelheceu, comeu, bebeu, um ciclo vicioso, uma vida inteira. Quais os tópicos, queridos, que marcariam a tua biografia? Será que ela seria permeada, talvez por nossas momentâneas instabilidades e inconstância? Que diferença eu fiz? A minha biografia, a minha história, ela faria diferença? Ela inspiraria? Ela seria inspiradora na vida de outros, como foi de Noé, queridos? Elas impulsionariam, elas levariam a outros a serem melhores, a serem diferentes, a andarem com Deus? E eu gosto muito de considerar aqui o fato de que Noé encontrou graça diante de Deus. E isso é fundamental, querido, na nossa história, nas nossas vidas. Isso significa, queridos, que Deus, ainda assim, apesar de tudo, Ele nos ama. Que apesar de nós, que apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas mazelas, queridos, Deus, Ele nos ama. E quando nós continuamos ali lendo a história de Noé, as suas atitudes, nós vamos ver que muitas das atitudes, das posturas de Noé, elas não são as melhores, não são aquelas que nós chamaríamos de exemplar. Ele envergonha os seus filhos, ele aparece nu diante das suas filhas, ele se embriaga, ele faz coisas, queridos, que muitas vezes nós nos envergonharíamos. Noé, queridos, ele não figura na lista aqui de homens da palavra por ser perfeito, mas por experimentar a graça de Deus em sua vida. E esta é também a nossa história diante de Deus. Em Efésios 2, 8 e 9, diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É pura graça. Nós vemos que nós não somos salvos, não somos aceitos pelos nossos méritos, por nossa causa,
por nossa performance, pela nossa maneira, querido, apenas de agir, mas pela imensurável graça de Deus ali em nos substituir na cruz do Calvário, levando ali sobre si a nossa nudez, a nossa vergonha, assumindo o nosso lugar, a semelhança, querido, de Noé. A coisa mais fantástica na vida é acharmos graça diante de Deus. Essa é a história de Noé. Um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Porque Noé andava com Deus. E andar com Deus, ele acha graça diante do Senhor. Qual a sua história? Qual a sua história, querido, se for contada para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para as pessoas daqui a 50, 100 anos? Querido, só tem história. Só há história para quem anda com Deus, queridos. Toda aquela geração que pereceu, queridos, exceto a família de Noé, não teve história. Toda aquela geração, ela pereceu. Toda aquela geração, querido, ela não entrou no descanso do Senhor. Só tem história quem anda com Deus, quem vive para Deus. Só tem história, queridos, quem acha graça aos olhos de Deus e vive e é inserido no projeto de Deus, nos sonhos de Deus. E os sonhos de Deus é que cada um de nós, que nós como igreja sejamos esse contraponto no meio deste mundo. Desse mundo que é semelhante ao mundo de Noé. Jesus diz que um dos sinais da sua vinda seria que quando o mundo ele estivesse exatamente como estava nos dias de Noé. Eles casavam, eles se davam em casamento, comiam, bebiam, eles viviam para si, em si mesmado. Uma vida alienada de Deus. Até no momento em que veio o dilúvio e o levou a todos. Diz que assim também será na vinda do Filho do Homem. E o projeto de Deus, queridos, é sermos esse contraponto. É sermos esse referencial de Deus, mantendo a nossa fidelidade, a nossa integridade, o nosso testemunho em meio a uma geração corrompida, a uma geração em trevas, a uma geração que desconhece e quer que nós anunciemos essas boas novas de salvação. Hoje, queridos, não há uma arca como a de Noé, uma arca de madeira. Mas hoje a arca é a graça, é a cruz de Cristo. Hoje a arca, querido, é o evangelho das boas novas, da graça de Cristo, que abre os braços ali na cruz do Calvário e diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrareis descanso para as vossas almas. Encontrarão comunhão com Deus. Deus, Ele pode mudar a sua história. Que a sua história seja uma história, querido, de graça.
seja uma história aonde na eternidade você dirá: eu tenho uma história porque eu encontrei, eu andei no favor do Senhor, na graça do Senhor. Vamos orar. Pai de toda suficiência, nós te louvamos, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, ó Deus, porque, ó Pai, nós em nós mesmos, ó Deus, na nossa suficiência, ó Deus, na nossa capacidade, nós não temos nada, ó Deus, para oferecer. Ó Deus, somos falhos, somos, ó Deus, somos caídos na nossa natureza caída, mas o Senhor nos encontra com essa graça, com esse favor glorioso e merecido, e nos dá, ó Deus, um novo sentido de vida. E nesse sentido de vida, o Senhor, ó Pai, nos dá, ó Deus, essa missão. Ó Deus, esse senso de missão, esse senso de existência, esse senso, ó Pai, de saber, ó Deus, o propósito na qual nós existimos, na qual nós estamos aqui e na qual, ó Pai, nós estamos caminhando e avançando. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, vai, ó Deus, de encontro. Ó Deus, se há, ó Deus, porventura alguém, ó Pai, que, ó Deus, se encontra e não tem, Senhor Deus, não sente, não é despido, Senhor, ó Deus, deste sentimento, ó Deus, de graça, ó Deus, na sua vida, que o Senhor, ó Deus, encontre, que o Senhor faça, ó Deus, ó Pai, ó Deus, uma obra, ó Deus, neste coração, nessa alma, neste momento, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Vamos estar adorando ao Senhor com mais um cântico e assim nós estaremos encerrando o nosso culto, adorando ao nosso Deus.
declarar: Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. Senhor, não só me abraça, mas me pega no colo, me carrega no colo. Nós temos vivido dias difíceis, em que não existe nada melhor do que o colo do papai. O colo do papai que te ama, que quer te envolver com os teus braços de amor, que quer te dar uma semana de vitória, uma semana de bênção na presença dele. Seja envolvido por esses braços. Não queira crescer, não queira desistir de andar na presença do Senhor, mas seja envolvido por esses braços de amor. Terça-feira também nós temos sala de oração. Nós esperamos você pelo Facebook às 20 horas. Terça-feira, noite de oração. Marca aí, noite de oração às 20 horas pelo Facebook. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Uma semana abençoada para todos vocês.